Olá, minhas amigas, meus amigos do canal do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo. Boa noite a todos. Se por acaso estiverem me assistindo em outro horário, bom dia ou boa tarde. Estamos aqui novamente com vocês, felizes e contentes, para fazer a leitura do Livro dos Espíritos. Estamos lendo na terceira parte do livro, capítulo 2, Lei de Adoração. Iniciarei hoje o item Sacrifícios nas questões 669 e 670. Antes de iniciar a leitura, vamos agradecendo ao nosso Pai amado, ao nosso querido irmão e mestre Jesus Cristo, a Nossa Senhora Aparecida, a nossa mãezinha Genoveva com seus anjos iluminados, e agradecemos por mais esta oportunidade para realizar nossa leitura semanal. Gratidão à espiritualidade maior por nos preparar para receber seus ensinamentos, que a luz do amor, do divino, ilumine a todos, para nos iluminar, para clarear nossa mente, clarificar nossos pensamentos e as nossas concepções. Gratidão que nossos mentores espirituais, mais uma vez, possa permanecer conosco nesses estudos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar então a nossa leitura. Sacrifícios. Pergunta 669. Kardec perguntou aos espíritos: o uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? E a espiritualidade responde: primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte de bondade. Entre os povos primitivos, a matéria se impõe sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido neles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo sua crença falsa, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima na vida material, tal como as praticais geralmente como se ofereceis um presente a alguém. O escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Então, a espiritualidade está dizendo aqui que essas práticas dos primitivos não surgiram por crueldade. Esses seres primitivos não faziam esses sacrifícios,
esses rituais de sacrifícios por ignorância. Eles acreditavam que Deus ficava satisfeito com essas demonstrações de adoração, que acreditavam que Deus se sentiria melhor se fosse lhe apresentado como um sacrifício de adoração o ser vivo no lugar de coisas materiais. Primeiro, esses sacrifícios eram feitos em animais, depois passaram a fazer os rituais com os seres humanos. E com o passar do tempo, eles passaram a sacrificar os inimigos e até os amigos pessoais. Eles tinham a ideia, né, de quanto mais valioso fosse a oferenda, melhor seriam atendidos por Deus. Então, mas eles não tinham ideias das leis divinas, né, das leis de Deus, que Deus era bom e justo e não aprovava, né, e não aprova ainda, né. Ele não queria nenhuma espécie de ritual de adoração, nenhum sacrifício, principalmente com os seres humanos e com a sua criação em geral. Então, esses primitivos, eles passaram a acreditar que a vida humana era muito mais valiosa do que talvez, né, a vida dos animais, e que a vida de um amigo teria mais valor que a vida de um inimigo. Então, em função disso, de querer agradar a Deus, é que se utilizavam de sacrifícios de animais e de humanos. Pergunta 669A. Assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? E a resposta da espiritualidade: não há dúvida quanto a isso. Então, né? Sim, sobre isso, sobre essas ideias de sacrificar um animal, o homem do terceiro milênio, ele já entende que Deus não quer sacrifício. Ele espera que a humanidade adore sua criação em geral, né? A humanidade, os homens, as florestas, enfim. Que o homem ainda continua com o instinto de derrubar imensas florestas para sobreviver, para o seu bem-estar, enfim, né? Manifestam egoísmo e orgulho e vivem às custas dos sacrifícios dos subdesenvolvidos e da natureza. Deus não aprova isso. 669b. Segundo essas explicações, os sacrifícios humanos não teriam sua fonte num sentimento de crueldade? E os espíritos responderam: não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vede Abraão. Depois os homens deles abusaram, imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios,
não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Então, aqui nós entendemos que os homens passaram a abusar dessas práticas, né? Imolando os amigos e até os inimigos, inclusive os amigos queridos, e que era reconhecido por Deus. Portanto, dissemos que Deus nunca exigiu sacrifícios, nem de homens e nem sequer de animais. Deus não admite o culto da destruição inútil de suas criaturas e nem da natureza. Jamais essas práticas de sacrifício agradou a Deus e agradaria sim a espiritualidade, né, de cada um que respeitasse a sua criação. E isso sempre agradou os espíritos inferiores, que eles eram atraídos por essas práticas, né, com esse tipo de vampirismo. Temos muito ainda que evoluir. Jesus veio para educar todos os povos, porque o ser humano evangelizado, ele obedece às leis de Deus na sua pureza espiritual. E quando recebe as instruções do Evangelho, ele utiliza só para praticar o bem. Basta ter vontade de se melhorar e crer na lei do amor. Pergunta 670. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? E os espíritos respondem: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessa senão o pensamento e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios que não deviam mais entrar nas ideias de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos por um véu material, mas pelo livre arbítrio eles poderiam ter uma percepção de sua origem e não do seu fim, e muitos compreendiam já por intuição o mal que faziam, embora não o fizessem menos para satisfazerem suas paixões. Aqui a resposta dos espíritos é não, né? Nunca. Deus, porém, julga pela intenção quando a prática é para o bem. E sendo esses homens ignorantes, era até natural eles praticarem atos e rituais, né, de sacrifícios de animais e humanos. Achavam que esses atos eram louváveis.
mas tiveram que reconhecer seus erros e a reprovação de tais sacrifícios por meio do próprio livre-arbítrio. Começaram a perceber o mal que praticavam. E com o desenvolvimento das civilizações e das culturas humanas, com o passar do tempo, foram percebendo e tendo a noção da bondade de Deus, e foi se clareando na mente humana que Deus nunca sentia esse tipo de prazer. E assim nós estamos finalizando a leitura de hoje. Agradecemos a toda a espiritualidade maior por mais esses aprendizados que nos permitiu entender melhor sobre a prática de sacrifícios. E assim a vida se torna mais clara, mais positiva possível e conscientes que estamos conectados com os ensinamentos de amor, de paz e de caridade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer a nossa oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade, assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através de suas legiões consoladoras e teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E ainda com o nosso pensamento elevado, pensamentos de amor, paz, harmonia, prosperidade, saúde, alegria, vamos vibrar em favor dos nossos irmãozinhos que estão sob o amparo do Mestre Jesus. Vamos vibrar também pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhos que fazemos para o bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimentos, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos,
pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerra no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as causadas pela ação do homem, pelo equilíbrio do planeta, e vamos vibrar também por nós mesmos, graças a Deus. E assim, nós do canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, agradecemos a todos que estiveram comigo, buscando sempre aprender o Evangelho de Jesus. Que nosso Deus generoso tenha conosco sempre em agradecimento às suas bênçãos. Muito agradecida, encerro nossa leitura de hoje com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus.